Você sabe, depois da vinheta tem sempre informação aqui no canal Som da Repórter. Voltando, pessoal, trazendo notícias e informações do Internacional nesta segunda-feira. Tem especulação forte no mercado em relação a um camisa 8. Quem o Inter está observando para a janela da metade do ano? Também a projeção para a partida de amanhã contra o Maracanã, jogo pela Copa do Brasil. Tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo. Aqui embaixo, pessoal, ajuda bastante. Também se inscreve no canal, estamos chegando aos 4.000 inscritos, dá essa força. Também ativa o sininho das notificações para não perder nada, nenhum conteúdo aqui do canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E vamos falar sobre negociações, sobre reforços, sobre uma peça que o Inter está buscando na janela da metade da temporada. Um camisa 8. Sim, tudo indica que o Inter está buscando um jogador nesta função. E eu trago aqui dois nomes que foram vinculados ao Internacional nas últimas horas. O primeiro é o do Fredinho. Vocês conhecem o Fredinho, que foi lançado aqui no Internacional, depois foi vendido, jogou em grandes clubes do futebol europeu, talvez o principal deles o Manchester United, e hoje está no Fenerbahçe, da Turquia. O Inter está conversando com o staff do Fredinho para tentar entender a situação dele. Ele tem contrato ainda, bem longo inclusive, com o clube turco, se eu não me engano até metade de 2027. A questão é, o Inter estaria tentando iniciar uma conversa com o staff do jogador. Fredinho, grande atleta, grande meio-campista, seleção brasileira, esteve na última Copa do Mundo, infelizmente foi lembrado num aspecto negativo, né? No gol da Croácia ele teve uma certa participação, mas é um jogador que chegando aqui hoje muda completamente o patamar dessa equipe do Internacional. E para jogar nessa função, né, um pouco mais adiantada, à frente do Fernando, na posição que hoje joga o Bruno Henrique. Então, o Inter está buscando aí jogadores para esse setor do campo na metade da temporada, e o Fredinho é um dos nomes que está sendo analisado que estão sendo analisados pela direção do Internacional, pela cúpula do departamento de futebol. Então, Fredinho, na mira do Inter, não quer dizer que vai ser uma negociação fácil, não quer dizer que a tendência é que ele venha jogar no Inter, pelo contrário, é bem difícil, já sou muito sincero com vocês aqui, bem difícil que o Fredinho volte pelo menos na metade do ano ao Internacional. Pode ser que no fim do ano a situação seja diferente, mas nesse momento é bem difícil que o Fred volte ao Brasil e ao Internacional. Vale lembrar, pessoal, que o Fredinho, ele sempre deu entrevistas dizendo que a preferência dele ao voltar ao Brasil seria do Inter. Ele também tem um carinho pelo Atlético Mineiro, onde fez grande parte da sua categoria de base, mas tem esse carinho especial com o Internacional. Provavelmente seria o destino certo em caso de volta ao futebol brasileiro. Outro nome, pessoal, que surgiu nas últimas horas, e aqui eu vou dar o crédito ao meu parceiro Lucas Colar, do Vozes do Gigante, que trouxe essa informação na manhã da segunda-feira. William Arão, ex-jogador do Flamengo, atualmente também joga na Europa, e foi, segundo o Colar, oferecido ao Internacional. Jogador que até na minha lembrança mais recente, joga mais até como camisa 5 do que de fato um camisa 8. Pode até aparecer numa função mais adiantada do meio campo, mas se notabilizou principalmente no Flamengo, jogando como camisa 5. Seria hoje a função do Fernando. É claro que o Inter pensa já também a longo prazo. O Fernando é um jogador que não se sabe ainda se ele vai jogar na próxima temporada, então acho que seria uma baita contratação, independente de ser um camisa 8 ou um camisa 5. A longo prazo seria um bom nome, o nome do William Arão. A questão é, também é um jogador bastante valorizado, embora esteja sendo oferecido a clubes do Brasil, é um jogador que também
tem uma certa concorrência. Não tem a questão emocional, por exemplo, como a do Fredinho. Então, outros clubes podem também chegar nessa disputa. Já se teve notícia do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, clubes que também estariam olhando a situação do William Arão. Então, é para a gente ficar de olho. Não é uma notícia de se desprezar, mas a gente vai, claro, apurando à medida que as informações vão chegando em relação a esse jogador. Mas eu gosto. Comenta aqui embaixo o que tu acha do Fredinho, do William Arão, jogadores aí que estão sendo especulados no Internacional. E claro, pessoal, a gente vai projetar também a partida contra o Maracanã, jogo nessa terça-feira, 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, porque o Roger, ele vai ter apenas um treinamento. É isso que você ouviu, sim. Uma atividade antes da partida, que será nesta segunda-feira à tarde, às 4 horas, no CT Parque Gigante. Os jogadores estiveram de folga no último domingo, até por um acordo feito entre o Roger e o grupo de jogadores, mas a atividade desta segunda-feira vai ser decisiva. O Roger vai reunir os dados físicos dos jogadores, também vai se reunir com a comissão técnica para definir quais jogadores serão poupados, quais jogadores vão para o jogo e qual time que vai entrar em campo nesse jogo importante, pessoal, pela Copa do Brasil. O Inter que pegou esse adversário em tese um pouco mais fraco, que é o Maracanã do Ceará, mas tem uma questão importante de calendário, né? O Inter busca fazer uma vantagem, não só vencer o jogo aqui em casa, mas também fazer uma vantagem para ir ao Ceará com um time talvez alternativo para confirmar a vaga na próxima fase. Então, a missão é fazer uma boa vitória amanhã aqui em Porto Alegre. E para isso precisa de um time fresco, né? Um time com energia. A expectativa é que alguns jogadores sejam poupados. Eu posso citar aqui o Bernabei, o Vitão, são jogadores que já vêm de uma sequência mais longa de jogos, o próprio Bruno Henrique, o próprio Fernando, como a gente trouxe ainda no fim da semana passada, deve ser poupado também desse jogo. Tem uma questão também de sentir, né, o tornozelo na dividida com o Vitão no jogo contra o Nacional. Então, provavelmente Fernando fique de fora também dessa partida. Alan Patrick, são jogadores que entram nessa lista de possíveis preservados. Eu confesso, pessoal, não ter ainda um time para passar para vocês, porque o Inter nem foi a campo, nem treinou depois da vitória sobre o Juventude no final de semana. Então a gente vai ter maiores informações a partir da noite, quando o time começar a vazar, quando algumas informações do treino começarem a aparecer. Mas por enquanto dá para projetar essas preservações: Bernabei, Vitão, Bruno Henrique e Alan Patrick, além do Fernando. Então, um time do Inter aí misto para encarar o Maracanã, jogo no estádio Beira-Rio. Também nessa segunda-feira, aliás, o Borré vai ser reavaliado e o Inter tem um temor de que ele possa ter uma lesão muscular confirmada. Ele sentiu a coxa direita, posterior da coxa direita, na partida contra o Bahia. O Roger ressaltou na entrevista que ele é um jogador que se recupera rápido, tem essa recuperação mais veloz em comparação até a outros jogadores, mas existe aí esse temor de uma lesão ser confirmada nesta segunda-feira. Tendo novidade, eu atualizo aqui para vocês no canal. Então é isso, pessoal. Volto no fim da tarde, início da noite, como combinado, para a gente atualizar esse Inter que vai a campo contra o Maracanã do Ceará nesta terça-feira. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!